Marcos Caseiro, suba na canoa. Bem-vindo, Caseirão. Caseirão das Massas, hoje você é oficialmente candidato? É isso? Oh! Hoje, oficialmente, eu sou um candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores aqui no município de Santos. Como a gente vive numa situação de emergência global, nós temos uma emergência aqui na cidade de Santos, né? Nós temos o SAMU, então é o 3192, para a gente não esquecer. Tem uma emergência, chame o 92, que o doutor Caseiro está aí. Caseiro. É isso. Caseiro, o mundo está começando a falar de novo numa nova epidemia, né, Dri? Acho que a Dri trouxe a pergunta. Eu fiquei assustado. Varíola dos macacos. Exato. O que é? Estamos falando é uma questão de tempo a disseminação desse vírus pelo mundo. Ele pode se espalhar que nem a Covid, ele tem a mesma letalidade, a mesma intensidade que a Covid. Devemos nos preocupar, estamos diante de uma nova pandemia, Caseiro. Bom, então, meninos, primeiro, bom dia, bom vê-los aí, viu? Sempre um prazer, cara, ver a carinha de vocês sempre animada aí com esse frio de peste, né? Mas olha só, rapaz, é incrível a velocidade dos acontecimentos, né? Parece que a gente é dinamitado por coisas esquisitas, né? Aqui no país, essa história totalmente sem pé nem cabeça. É sempre bom ouvir o nosso querido Pedrão, né, que tem uma lucidez total, mas e no mundo não é diferente, né? Não só essas coisas que a gente tem que combater todo dia, o fascismo, mas nós já tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes aqui sobre o que nós chamamos na medicina, é um clássico, a gente estuda isso, viu, Rovai e Drake, nós chamamos isso de transição epidemiológica e transição demográfica. Nós estamos vivendo isso. O problema é que a gente é atropelado tanto pelos acontecimentos que mal tem tempo de conversar com um pouco de profundidade sobre as profundas alterações climáticas que estão acontecendo no nosso planeta, né? Quer dizer, a gente vive, nós já passamos, do meu ponto de vista, do momento, né, do meu ponto de vista, de retroceder com essas mudanças climáticas, né? Bom, em decorrência de tudo isso que eu estou fazendo, esse preâmbulo, para dizer que essas alterações climáticas, aumentos da temperatura global, esse enorme deslocamento de refugiados, as grandes crises que existem no continente africano, tudo isso é o tempero ideal para o surgimento dessas infecções, e está dentro do que a gente estuda de transição epidemiológica, o surgimento de novas doenças infecciosas. Exatamente isso, nós já tivemos a oportunidade de falar aqui. Só neste século nós tivemos 100... Eita, que alguém ligou para o Caseiro. Vamos... retornou. Tá de volta, Caseiro. Chame o Caseiro. Chama o Caseiro. O pessoal está chamando. 192. Deve ser algum paciente. O povo chamando o Caseiro. Mas ele já volta aqui, porque assim, é um alerta, né? Bem, a gente, depois que viveu a pandemia da Covid, né? Eu acho que é o maior temor de todos. Será que a gente pode viver algo parecido, né? Algo, né, com o que a gente viveu, que assim, faz o quê, né? 2 anos, né, gente? A gente nem se dá conta de que a gente passou pelaquela pandemia, onde, né, era sem sair de casa, todo mundo lavando tudo, lavando roupa, lavando alimento, lavando tudo, né? Álcool gel, nossa, máscara, né, gente? Então, foi realmente um momento muito terrível, fora, né, aqui no Brasil, as 700 mil mortes, que é o que, né, o pior de tudo que aconteceu. Vamos ver enquanto o Caseiro não volta, Rovai? Vamos antecipar o cavalo e depois a gente volta com o Caseiro? Vamos. Então, sobe nos estúdios, Milton Cavalo, Salve, Cavalo, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados. Bem-vindo, Cavalo. Vou te dizer aqui que, olha o chat aqui, nossa audiência está cheio de aposentado hoje, né, Rovai? A gente fez a pergunta, quem é aposentado aí? E, olha, choveu aposentado.
Aliás, quem quiser, quem é aposentado aí, diga aí no chat de novo. Pessoal, eu falei que quando me aposentasse, Cavalo, eu queria sair todo dia de manhã, acordar às 10, andar na praia. Assistir o São Paulo jogar? Não, que São Paulo, rapaz. Aliás, São Paulo empatou ontem, né? 0-0. E aí andar bastante, voltar a sentar e tomar uma cervejinha. Porque ninguém é de ferro depois de caminhar, entendeu? Mas não é assim, não, agora... brasileiro, né, Cavalo? Não, agora o Senado aprovou para voltar a trabalhar sem direito nenhum, né? Pois é. Eu vou subir você e o Caseiro juntos, Cavalo, e a gente vai perguntando para um e para outro e vai revezando. Porque aí, se cair a ligação de um, a gente não fica, não fica refém do outro. Caseiro e Cavalo, por exemplo, vocês dois são dois grandes amigos aí. Grande Milton, legal. Prazer, estão me ouvindo? Desculpa aí, caiu. Eu estou aqui na facu, aqui o negócio da internet, aqui Cubatão, rapaz. Infelizmente a questão, às vezes, aqui da internet não é tão adequada, mas é isso. Você encerra o teu raciocínio que você está falando? Então, prazer aí tá vendo o nosso amigo aí, Milton Cavalo, também. Uma honra estar aqui com você, viu, meu caro? Então, o raciocínio é muito simples. Na verdade, esse monkeypox é interessante, é muito interessante, rapidamente. Esse é um vírus da família do vírus da varíola. Vocês sabem, né? A varíola tem 4 tipos esse grupo do vírus da varíola. A varíola foi extinta do globo terrestre em 1973, através da vacinação. Varíola é uma doença muito grave, fatal, que leva a uma mortalidade maior que 50%. Esse monkeypox é um vírus da família do vírus da varíola que foi descrito inicialmente em macacos. Mas é importante de falar, né, que, primeiro, os macacos, nesse momento, não tem nada a ver com a história. Ainda que essa doença seja uma zoonose, zoonoses são doenças que são transmitidas entre os homens e os animais, neste momento, nós temos 2 grandes grupos de monkeypox. Um grupo ali da África, do leste africano, naquela região da Nigéria, e que nós tivemos uma epidemia, que inclusive tivemos muitos casos aqui no Brasil, não sei se vocês se lembram, mas era uma transmissão principalmente de homens que fazem sexo com homens, né? Era uma transmissão basicamente sexual. Esta atual pandemia é um clado diferente, é uma variedade desse monkeypox que é transmitido de pessoa a pessoa, por contato de objetos inanimados, né? E ela surgiu principalmente na região central da África, que é a República Democrática do Congo, né? Que é uma região que a gente sabe absolutamente complexa e complicada, atualmente em guerra civil, né? E essa doença está se expandindo de uma forma avassaladora lá, com 2 semanas, com mais de 14 mil casos. Uma doença que tem uma elevada mortalidade, mais de 10%, e tem acometido, principalmente nesse momento, criança. E ontem nós tivemos a descrição já do primeiro caso na Suíça. Então, é um motivo de preocupação, não é uma situação longe de ser um alarme, mas é uma situação, sim, de urgência para que todos os países, obviamente, criem um contingenciamento, criem um grupo, obviamente, para criar questões locais para identificação precoce e condução precoce desses casos. Repare, muito rapidamente, esses casos estão na África. Então, já é preciso, desde já, todos os indivíduos procedentes dessas regiões endêmicas que sejam adequadamente avaliados no momento que cheguem em solo brasileiro, e é importante isso. O Ministério já fez uma reunião de emergência para que possa ser conduzido para que esses casos não entrem no nosso país. É essa a visão. É uma doença de elevada mortalidade, esse maior do que o que circulou anteriormente, e certamente nós teremos casos, ele vai se disseminar no mundo, não tenha dúvida. Não creio com a intensidade obviamente, do Covid. O Covid é uma doença respiratória, essa é uma transmissão de contato. Mas é preciso, sim, que nós fiquemos todos atentos, né? E existe uma vacina, infelizmente feita por um laboratório pequeno da Noruega, mas há uma vacina efetiva e, obviamente, é necessário considerar para grupos determinados o uso dessa vacina. Então, esse é um pouquinho do cenário. Não sei se eu fui muito rápido, mas essa
é a ideia. Não, até te perguntar isso, eu vi que o Ministério da Saúde já comprou, acho que 25 mil doses dessa vacina, se é já tendo uma vacina, isso ameniza a preocupação, e você falou que é diferente da Covid, que é uma doença respiratória por contato, então não chegaria como aos níveis que a gente viu na Covid, porque o contágio é muito maior quando é pela via respiratória, né? Perfeitamente, perfeitamente. Todos nós, né? Você viu todo mundo nesse momento do nosso país, né? Até jornalistas, aí são especialistas em direito, fazendo essas reportagens totalmente sem pé nem cabeça. Isso que dá os caras se meterem onde que não entende, né? Esse é um outro problema, é que felizmente as pessoas estão entendendo tudo de medicina. É isso. As doenças respiratórias, elas têm uma disseminação muito mais veloz, né? Quer dizer, imagina você entra num lugar fechado, você tossindo, espirrando, você está transmitindo para todo mundo. As doenças de transmissão por contato, você precisa de contato, né? Contato com fômites, obviamente, fômites são objetos inanimados, né? A fechadura, essas coisas. Então, obviamente, é uma maneira de controle muito maior e não chegaremos nem de longe, isso eu afirmo, no que aconteceu com o Covid, não tenha dúvida, né? Muito bem. Vai. Muito bem. Eu queria pôr o cavalo na roda, porque eu imagino que ele deve ter pergunta aí dos segmentos aposentados para o Caseiro, então se ele fica à vontade para fazer uma pergunta, algum comentário, antes de a gente... Primeiramente, cumprimentar o Caseiro, desejar para você boa sorte aí nessa empreitada, que estamos a 45 dias das eleições municipais. Espero que você consiga seu objetivo, que é representar a população de uma forma e do trabalho que você realiza. Então, boa sorte aí nesse início de campanha aí, que você consiga. Muito obrigado, Pedro. Primeiramente, agradecer o convite do Renato, da Adri, para poder estar aqui novamente com vocês, falando um pouco sobre aposentados, sobre nossa luta, sobre nossos desafios, né, que são muitos, né, e que vamos falar um pouco a respeito sobre isso, né, dizer que nós, na parte política também, entrando um pouco no assunto aqui, nós estamos fazendo no país todo, que o nosso sindicato está no país todo, fazendo várias discussões com agora candidatos, mas antes era com pré-candidatos, e colocando as nossas proposituras no que se refere à população idosa, né? No que se refere à questão de políticas públicas, né? E de compromissos daqueles que foram eleitos, está compromissado com essas propostas, né? Que vão de encontro ao nosso dia a dia, nossas preocupações, que vão desde a questão de própria sobrevivência, no caso da questão de aposentadoria, mesmo sabendo que não é algo municipal, mas é onde começa, na base, essa discussão, né? Porque quando subir para o Congresso Nacional, a gente tem representação que vá e entenda a nossa causa, né? Então, isso é muito importante, essas eleições, para que a gente crie uma base e comece a discutir com os possíveis vereadores, os possíveis vereadoras, o prefeito e prefeitas, as nossas propostas nesse sentido, né? Que vai desde a questão de como resolver o problema de mobilidade, na questão de degrau de ônibus, de buraco em calçada, que causa muito acidente. Então, é uma gama de propostas, né, que a gente, no Brasil todo, nossa diretoria tem entregue aos possíveis candidatos que se comprometam, se eleitos, né, com essa pauta, né, que é de ter realmente políticas públicas que cuidem da nossa população, né, que está cada vez mais idosa. Então, um pouco. Com certeza, né? Cada vez mais idosa, né, Caseiro? Aí o sistema de saúde também precisa, né, tem adequações para lidar com essa realidade nova, né, que é a população cada vez mais velha. E como que é isso, Caseiro, né? O atendimento no SUS, que tipo de situação tem que ser levada em conta? Eu acho que isso, né, que o Milton está falando é fundamental. A primeira questão, né,
Só para eu gosto muito dos termos comparativos. As pessoas imaginarem que em 1900, 1910, a expectativa média de vida aqui em São Paulo, capital, era 35 anos em 1900. Hoje a expectativa de vida, por exemplo, em alguns locais, chega a 82, 85 anos aqui no Brasil, né? Ocorre que isso é uma expectativa de vida que não é homogênea. Até nisso, as desigualdades sociais fazem mal à saúde. Você pega um município rico como o de Santos, a expectativa de vida das pessoas aqui na orla da praia, que são os aposentados, que têm mais dinheiro, mais posse, em torno de 80, 82 anos. A média de mortalidade, quem mora na Zona Noroeste, nos morros, que são áreas mais pobres, pessoas que têm um IDH menor, a expectativa de vida é de 60 a 64 anos. Menos de 20 anos de vida em torno da questão apenas social, para vocês verem como as desigualdades fazem mal para a saúde. Então, isso é uma vergonha, né? E o que ele falou é perfeito, quer dizer, os indivíduos vão ficando com mais idade, a partir de 50 anos, começam a ter sarcopenia, começam a ter perda muscular, então, obviamente, tem mais risco de queda, e risco de queda se associa a fratura, e fraturas de fêmur, é uma grande dificuldade no serviço público e também, muitas vezes, no particular, mesmo quem paga com duras penas um convênio, hoje tem enorme dificuldade para que os convênios cumpram com aquilo que se comprometeram a fazer. Então, existem muitos desafios, né? Que, na verdade, a população idosa tem que ser absolutamente, e é uma prioridade para as políticas públicas, né? Essa população merece ter um atendimento diferenciado, essa população merece políticas específicas para eles. Só vou dar mais um dado para não me estender mais, eu vou ter que sair um minutinho que eu estou aqui dando aula, mas olha só o que eu vou te falar, Carol. Você sabe que nós somos o país em desenvolvimento que temos uma ascensão do número de casos de demência. E a demência, 77% dos casos de demência, que é Alzheimer, senil, estão ligadas à simples questão do controle de pressão arterial e diabetes. Veja, a hipertensão arterial está na gênese em 70% dos casos dos quadros demenciais. Então, veja, é preciso políticas públicas específicas para a população idosa e, na verdade, isso certamente será uma prioridade dentro das minhas proposituras, caso seja eleito, para que tenha uma visibilidade maior, com clínicas específicas para a questão da saúde do idoso. Então, muito legal o seu trabalho, estarei junto com vocês. Se tiver oportunidade de nós conversarmos especificamente um dia, eu estou à sua disposição aí, viu, meu caro? É isso. Antes de você sair, Caseiro, eu vou ler aqui os superchats e a gente segue falando aqui com o Cavalo. O Marcelo Matos diz: salve o nosso Caseirão das Massas. 29, não, qual que é o número? Não, eu acho que ele quis dizer 2024, do 9 apareceu... mas é 13192, né, o número Caseiro. O 92 é o número que todo cidadão brasileiro tem que ter na cabeça, porque é o número da emergência, o número do SAMU. Se você precisar de uma emergência, encontrar alguém desmaiado, você tem que ligar o 192. Esse número todo mundo tem que saber. Aí é fácil, é só pôr o 13 na frente e pôr a emergência, que o doutor Caseiro vai chegar lá para resolver todo esse problema. SAMU que foi criado no primeiro governo Lula, né, Caseiro? Só que antes de 2003 não tinha SAMU, não é? Não tinha SAMU. O SAMU, na verdade... Olha só, vocês devem saber só essa novidade. O SAMU não foi criado no Lula, não. O SAMU foi criado no governo da Dilma, justamente pelo nosso ministro aqui de Santos, que é o Arthur Quioro. O SAMU é um projeto do Quioro sensacional, porque, na verdade, a questão da urgência e emergência era um enorme problema e ele conseguiu construir um negócio que está aí absurdamente consolidado e que funciona de uma maneira sensacional, né? É isso aí. Mas a Mara diz boa sorte no pleito. A Mara diz também: no café da Fórum deu novo aumento da Covid. E o Daniel Miagi fala: Caseiro, com o SUS
E o Ministério da Saúde estão agindo como Mpox e aumento de casos de Covid. Planos de saúde garantem assistência plena. No Japão aumentou números de Covid e Mpox. É isso. Então, aumentou. Aliás, eu faço uma proposta para todos. Vão no site da Fórum, vocês sabem que tem umas reportagens muito boas lá que vocês podem estar lendo. Está muito boa, de muito boa qualidade para entender isso. E no que se refere à Covid, a grande questão do Covid é a vacinação. Felizmente, as pessoas acham que o problema está resolvido, ele não está. Principalmente idosos acima de 60 anos têm que tomar pelo menos 2 doses no ano. Isso é fundamental. Exatamente, né? A gente sempre fala aqui da questão de quem é vacinado, né? Não está mais coberto aí. Caseiro, muito obrigada. Obrigado, viu? pessoal. Desculpa eu sair aqui, mas eu tenho um compromisso. Um beijo em vocês, fiquem todos bem. Um beijo. Valeu, Caseirão. Tchau. Vamos conversar em outro momento. Um abraço. Tchau, querido. Estou à disposição, viu, Caseiro?